Boa noite a todos, com a graça de Deus, cá estamos nós em mais uma reunião do NEP Gesiel, continuando no capítulo 10 de Mateus, hoje a partir do versículo 21, e antes da gente começar as nossas reflexões, a nossa amiga Nilceia vai fazer a prece para a gente, para iniciar. Vamos então iniciando o nosso encontro. Vamos amorosamente nos unindo, entrelaçando nossas auras, nossas sintonias, nossas vibrações. Que os nossos mentores possam estar nesse instante envolvendo a todos nós, nos preparando, nos orientando, e assim, bem serenos, pedimos a Deus a permissão para iniciarmos nossos estudos, nossas reflexões, que possamos sair com todas as orientações que o Evangelho de Jesus nos traz, nos reconfortando e nos orientando os passos. Que assim seja. Graças a Deus. Então, vamos ver aqui. Olha, na semana passada, nós vimos os dois versículos 19 e 20. Então, 19 dizia assim: quando vos entregarem, não vos inquieteis por saber como ou o que falareis, pois vos será dado naquela hora o que havereis de falar. E o 20, pois não sois vós os que falam, mas o Espírito de vosso Pai falando em vós. Então, foi falado, a gente conversou bastante a respeito de sintonia, de mediunidade, os tipos de mediunidade, né? E alguém lembra de alguma coisa que quer comentar? Não? E hoje a gente entra no 21, que diz assim: então, irmão entregará à morte irmão, e pai entregará filho. Filhos se levantarão contra genitores e os matarão. E na Bíblia de Jerusalém, tá, o irmão entregará o irmão à morte e o pai entregará o filho. Os filhos se levantarão contra os pais e os farão morrer. Muito bem. E aí? Quem tem alguma observação para fazer com relação a isso? E que entende disso aí? À primeira vista é chocante, né? À primeira vista, a gente podia enquadrar lá naquele capítulo da estranha moral, né? Que o Kardec coloca no Evangelho segundo o Espiritismo. A princípio, como assim? O que mais? Mas esse irmão, pai e filho, isso lembra uma família. E se a gente reencarna em família, que ali é o momento nosso de aprendizado, provas, tal, vai ser nesse local que a gente vai ter as dificuldades de início. Será que isso daí ele não está se referindo a um contexto? Jesus não se referiu a um contexto da família na Terra, como a aproximação das pessoas e, eventualmente, briga entre si, né? Que é na família que começa, né? A maior encrenca. Com certeza, né, Nilceia? Com certeza, a família é a nossa primeira escola, né? Nossos reajustes, né? Então, sempre há uma possibilidade da gente não conseguir acertar os nossos desafetos e manter aqueles sentimentos que se originaram nas encarnações anteriores, né? Nas existências anteriores.
Mas Jesus fala isso, lembra no comecinho? Ele fala depois de mandar os discípulos para a missão, para divulgar o evangelho, né? E fala que, nesse momento, eles poderão encontrar muitas perseguições, né? E uma das coisas que poderá acontecer será isso aí, no momento em que o evangelho vai ser divulgado, né? Então, por que que depois do evangelho divulgado, depois de conhecer o evangelho do Cristo, pode acontecer que um irmão entrega o outro irmão, que o pai mata o filho, que o filho mata o pai? Por que que isso pode acontecer? O que que alguém pode... Quando a gente toma contato com o Evangelho do Cristo, bom, primeiro o que a Nilceia falou é assim, é sempre junto com as pessoas que a gente ama, quando houver uma pequena desavença, alguma pequena ingratidão, aquela ingratidão é maior no nosso coração quando vem de alguém que é muito próximo a nós, né? Quando é de alguém que a gente ama muito. Então, realmente, dentro da família, é uma questão a se considerar. Outra questão a se considerar é que, quando você entra em contato com o Evangelho do Cristo, quando você assimila esses ensinamentos, o que pode acontecer? Esse pai que ele está se referindo aí pode ser quem? Quem que me gerou? Quem que é responsável pelo espírito que eu sou hoje? Eu mesma, não é? Eu não sou herdeira de mim mesma. Então, o espírito o meu espírito hoje, o estado do meu espírito hoje, com certeza é diferente do estado do meu espírito, do patamar evolutivo, digamos assim, do meu espírito em encarnações anteriores. Então, esse pai, ele pode estar representando o homem velho e o filho, o homem novo. Então, realmente, o espírito o meu padrão evolucional, meu padrão de evolução hoje, ele quer destruir aquele homem velho. Ele não quer mais, ele não aceita mais a condição daquele homem velho. Dá para entender o que eu estou falando? Por isso que nós matamos o nosso pai. Nós matamos quem nós geramos. Quem nós geramos? Que nós geramos, não, desculpa. Quem nos gerou. Porque quem nos gerou, quem gerou esse espírito aqui, quem formou esse espírito na condição que ele está hoje aqui, fui eu mesma. Fui eu mesma. E o espírito e esse meu mesmo espírito, em encarnações posteriores, que eu posso dizer que serão meus, que vai ser o quê? O que eu vou gerar, não é? O que eu vou gerar, aquele que eu vou gerar daqui 2, 3 encarnações, também não mais vai aceitar essa condição aqui de hoje, minha. É a lei do progresso. É a lei do progresso. Quer falar, Lisete? Eu pensei assim, ó. Pode me corrigir se o que eu falar for muito... Imagina. For muita loucura da minha cabeça. Mas eu pensei assim, quando a gente entrega assim, às vezes quer fazer justiça a uma outra pessoa, né? E que a gente faz isso. Não, eu desejo que aquela pessoa seja presa porque roubou, porque sei lá.
de uma certa maneira, eu estou fazendo, essa pessoa vai voltar, isso que eu estou fazendo vai gerar numa outra encarnação, essa pessoa pode ser meu irmão, ou ela já foi. E o pai, eu pensei a mesma coisa, de filho que vai se levantar contra pai que vai se levantar contra filho, vai voltar de novo, vão ter que se reajustar de uma certa maneira. E eu não tenho irmão agora, nessa encarnação, né? Mas se fosse um irmão mesmo seu, de carne, assim, né? Biológico, talvez você não fizesse isso. Você não entregasse ele. Se você tem um irmão que é fora da lei ou que faz alguma coisa errada, é difícil o próprio irmão ir lá entregar. Mas a gente quer fazer isso, às vezes, com outro. E esse outro também pode um dia ser nosso irmão. Vir a ser nosso irmão. Ou já foi. Eu pensei isso. Não sei se tem sentido. Eu pensei em reencarnações. Todos somos irmãos. Entendi. Entendeu? Então, o que você está querendo dizer, mais ou menos bate com o que a Nilceia comentou, né? Porque entre as diversas encarnações surgem desafetos, né? Surgem desafetos que, de alguma forma, eles vão ter que ser reajustados. De alguma forma, eles vão ter que ser reajustados, né? Eu, por exemplo, às vezes eu penso que eu devo ter tido já em outras encarnações irmãos, eu posso ter sido muito má com os meus irmãos. Eu tenho muita vontade de ter irmão. Eu tenho sempre tive vontade de ter irmão. E é sempre que eu penso em irmão, nunca é irmã, é sempre irmão. A minha filha, que também é filha única, nunca teve vontade de ter irmão. Nem irmã, nem nada. Ela fala, não quero, não gosto, não sinto vontade. É diferente de mim a visão dela. Entendeu? Pode ser que seja isso, né? Sim, a gente nunca sabe exatamente. Não sabe, né? O que a gente fez, o que a gente não fez, né? Alguém mais quer fazer algum comentário, gente? Ô, Val, eu tenho uma pergunta. Então, como é que esse versículo se liga ao versículo anterior? Ele se liga no sentido do conhecimento no conhecimento do ensino, no conhecimento da assimilação desse conhecimento, né? Na verdade, assim, quer ver? Espera um pouquinho, vou fazer uma coisa aqui. Vou voltar aqui. Vou voltar no começo. Ele fala de perseguições. Ele começa a falar de perseguições, não é? Depois daquela parte grande que a gente viu até o versículo 16, aquela outra parte de Mateus, que fala que mandava os discípulos para uma missão, né? Que deu um monte de orientação para eles, de como eles deveriam agir, certo? Agora, mesmo assim, cumprindo todas as orientações do Cristo, o que aconteceu? O que poderia acontecer? Poderia acontecer as perseguições, que é o que começa aqui. Então, vamos ler de novo, vai. Acautelai-vos dos homens, pois vos entregarão aos sinédrios, vos açoitarão nas suas sinagogas, e sereis conduzidos a governantes e reis por minha causa, em testemunho para eles e para os gentios. Quando vos entregarem, não vos inquieteis, por saber como ou o que falareis, pois vos será dado naquela hora o que havereis de falar. Pois não sois vós que falam, mas o Espírito do vosso Pai falando em vós. Então, irmão entregará irmão, e aí vem o versículo que a gente comentou, não é? Então, esse versículo que a gente está vendo aqui, é um versículo que pode representar um tipo de perseguição. Né? Essa perseguição, ela pode vir de dentro da tua casa.
ela pode vir da pessoa que você ama, né? Mas que, na verdade, não concorda com você, vamos dizer, em determinado ponto, né? Eu me lembro bastante que a gente vai ver mais para frente aqui a questão, né, quando Jesus fala abandonar pai e mãe, né? Nós vamos ver mais para frente aqui, mas é mais ou menos a mesma coisa. Quando ele fala abandonar pai e mãe, não quer dizer que ele não está querendo dizer que você tem que abandonar o pai, porque o pai não está concordando com você, você quer ser um cristão, então dane-se teu pai. Vamos ser cristão, vamos sair pregando o evangelho, sei lá. Não é isso que ele está querendo dizer, né? Ele está querendo dizer que se tua família, se teu irmão, teu pai, tua mãe, sei lá, teu filho, não aceita a tua maneira de ser, a tua maneira de pensar, né? Vamos dizer que é uma família que tem lá alguns, não sei, que se desviaram do caminho, por alguma razão, não é? Ou por droga, ou por roubo, ou por, sei lá, qualquer coisa. Escolhas. São as escolhas, não é? Então, o que a gente pode fazer num caso desse? Você pode conversar, você pode aconselhar, até um certo ponto. Depois, se você prosseguir, talvez você complique mais a divergência, vamos dizer assim, não é? Então, o que você pode fazer? Então, eu vou aderir ao que ele está fazendo? Eu não preciso aderir, né? Eu posso permanecer junto a ele, dando o apoio que ele precisar de mim, porque eu o amo, não é? Mas eu não preciso seguir com ele no caminho que ele escolheu. Então, eu abandono o caminho que ele escolheu. Não é? Então, eu relacionava esse trecho mais com essa opção. Hoje, eu me baseio nos ensinamentos e eu vou encontrar adversários. Eu fazia essa relação da época de Jesus, dos cristãos novos que encontravam as adversidades, e eu trazia para hoje. Porque quando você começa nesse processo de autoaprimoramento, de valorizar essas questões que Jesus nos trouxe, da compaixão, etc., você às vezes é deixado de lado por algum círculo que você estava perto. E daí, então, assim, ó, irmão entregar à morte, irmão, você ficar excluído pelas suas escolhas, que são diferentes. Eu só conseguia fazer essa relação. Mas é isso. Então, você não é obrigado a caminhar com ele. Sim. Mas não quer dizer que você vai abandoná-lo. Você vai estar ali junto. E também é importante a gente lembrar que nesse momento que você se sente excluída, você não está só, né? Com certeza. Com certeza. Não vou falar? Ô, Val, Fala. Esse trecho não está ligado também a uma espécie de preparação que Jesus faria naquele momento, porque as perseguições aos primeiros cristãos foram muito pesadas, né? E aconteceram atrocidades, traições, né? E realmente perseguições que levaram aquela matança nos circos e tal. E, quer dizer, ali não tinha muito quem era nas circunstâncias que foram colocados lá, né, ao encontro da morte, foram as mais diversas, né, inclusive familiares, né, os mais próximos é que sabiam realmente o que
se passava, as escolhas que tinham sido feitas e tudo mais, né? Então, muitos grupos familiares foram juntos, mas muitos foram isolados, né? Porque não tinham tido, vamos dizer assim, a retaguarda da própria família, dos próprios entes queridos, dos próprios amigos, né? Quer dizer, ele fala, né? No caso aí, que entregará, levantarão contra os genitores e os matarão, nesse sentido, né? Porque você não mata só quando você levanta uma arma e causa a morte da pessoa, mas também quando você induz as circunstâncias que levam a pessoa a ter um fim, né? Assim, drástico tal, né? Então, eu naveguei mais aí nesse sentido, né? Como uma preparação, porque foi uma coisa bastante difícil e pesada para todos eles, né? Porque, assim, claro que a gente trazendo para hoje, né, tem esse sentido e tal, mas tinha essa coisa importante que está acontecendo, né, que começou com o próprio Jesus, né? E depois foi bem difícil para todos, né? Verem os seus irmãos, seus entes queridos, né? Todos aqueles amados irem naquela situação para serem mortos daquela forma, né? É um testemunho difícil, mas teve que acontecer, mas foi provocado. Que nem uma vez caiu um avião, em São Paulo. Faz bastante tempo isso, uns 20 anos, tal. Foi um negócio bem trágico, né? E o Chico comentou assim, não, tudo bem, acidentes acontecem, mas há de se levantar as responsabilidades daqueles que teriam que cuidar da segurança do voo, né? Então, cada um vai pagar seu sentiu, né? No caso aqui, sempre tudo bem, a pessoa ia ao encontro daquele testemunho, mas quem acusou, como se diria no Rio, né, o X9 da vida, vão pagar caro, né? A sua própria consciência. É isso aí. O próprio Kardec, eu fui pegar aqui o Evangelho, não sei se eu vou achar aqui agora, mas o próprio Kardec, eu acho que no mesmo capítulo que ele fala a questão do abandonar pai, mãe e filhos, tem um trecho que ele fala que a própria família de Jesus, os próprios irmãos de Jesus, não aceitavam muito a condição de Jesus, né? Ele fala até que alguns deles até contribuíram um pouquinho com a questão lá dos sinédios, tal, mais atrapalharam do que ajudaram, né? Não está no capítulo 14 do Evangelho? 14? Eu sei que Que fala dos irmãos dele. abandonar pai e mãe está no capítulo 23. Mas depois a gente dá uma olhadinha aqui e acha, vai? O 14, o que é o 14? O 14 é honrar pai e mãe. Achei aqui, Val. Eu também achei. Então tá. Tá no 14 mesmo, né? Uhum. Tem um trecho que é no item 7, né? Quem é minha mãe e quem são meus irmãos. Ele fala assim, quanto à sua mãe, ninguém contestaria sua ternura para com o filho, mas é necessário convir também que ela não parece ter feito uma ideia justa de sua missão, pois jamais se soube que seguisse os seus ensinos, nem que desse testemunho dele, como fez João Batista. A solicitude maternal era o seu sentimento dominante.
No tocante a Jesus, supor... Será que é aqui mesmo? No parágrafo anterior, Val, Anterior. em relação a seus irmãos, sabe-se que não os Isso. estimavam. Pelo que respeita aos seus irmãos, sabe-se que nunca tiveram simpatia por ele. Espíritos pouco adiantados não haviam compreendido a sua missão. Era bizarra para eles a conduta de Jesus e seus ensinamentos. Não os havia tocado, pois nenhum deles se fez seu discípulo. Parece mesmo que eles participavam até certo ponto das prevenções de seus inimigos. De resto, é certo que o recebiam mais como um estranho do que como um irmão, quando se apresentava em família. Estava até assinalado aqui, gente, no meu, no meu livro. Ai, ai. Então, assim, como a Zezé falou, como a Lucia falou, a Silvia, essas perseguições, elas podem aparecer, sim, e apareceram muito na época, né? Porque, ó, na época, eu acredito, assim, que aquela fé tão vigorosa que eles tinham em Moisés, né, nas leis de Moisés, né, uma pessoa que aparece com um negócio totalmente diferente, como foi uma ideia revolucionária, assim, para a época, né, de Jesus, eles tinham até medo, vamos dizer assim, de permitir que aquilo tivesse ali dentro da casa deles, né, porque a perseguição era tão grande, né, de maneira geral, que parecia um medo mesmo, né, de, de ter alguém ali na família e todos eles pagarem por um deles, né? É complicado. Mais alguma coisa ou a gente pode começar a ler alguma coisa aqui? Vamos em frente? Então, no livro As Chaves do Reino, Wagner Gomes da Paixão, pelo Espírito de Honório Onofre de Abreu. Capítulo 8, Conquista do Reino, pela violência. É conquista do reino pela violência, viu, gente? É assim. Entregar à morte o irmão. Quem gostaria de ler? Quer que eu leia, Val? De ler. O Espiritismo chegou ao mundo trazendo as chaves, com as quais tudo se torna inteligível. E é graças a isso que os textos bíblicos passam a exercer o seu verdadeiro papel, qual seja o de revelar os conteúdos divinos aos olhos de ver, para que a evolução consciente se processe por vontade lúcida e ativa do indivíduo. O Evangelho ensina que, dando plena execução à lei de justiça, João, o Batista, se incumbe de preparar o caminho do Senhor, endireitando as suas veredas. Marco 1:3. Não precisa ler as referências, não, Tá viu? bom, Porque senão até atrapalha um pouquinho. tá. Assim, Como precursor, numa expressiva simbologia que vincula a base do edifício da redenção espiritual, o alicerce representado por essa justiça, lei de causa e efeito, uma redenção espiritual ao amor, que é a expressão de... Acho que ficou ruim, deixa eu ler de novo. Como precursor numa expressiva simbologia que vincula a base do edifício da redenção espiritual ao amor, que é a expressão de Deus na criação. não, você está pulando um pedacinho. Olha, como precursor, numa expressiva simbologia que vincula a base do edifício da redenção espiritual, o alicerce representado por essa justiça ao amor, que é a expressão de Deus na criação. Ele afoca sobre si e sobre todos nós as demonstrações do arrependimento,
que, segundo os estudos do codificador Allan Kardec, na sua obra O Céu e o Inferno, é o ponto de partida para o resgate e a libertação das criaturas viciosas e desviadas do caminho reto, das leis do Pai. E desde os dias de João Batista até agora, diz Jesus, se faz violência ao reino dos céus e pela força se apoderam dele. Ou seja, movimentando-nos pelas reencarnações sucessivas sob a regência da lei, dentro do princípio que seja dado a cada um segundo as suas obras. Temos nos comportado com insatisfação, geralmente atendendo no plano das obrigações e cumprindo os nossos deveres por temor, por imposição, de fora para dentro, gerando com essa resistência íntima um amontoado de aflições e de culpas não declaradas, que terminam por contaminar nosso psiquismo, tornando-nos desarmônicos, pessoas duvidosas ou dúbias diante da vida. O benfeitor Emmanuel já explorara o assunto, definindo com brilhantismo que a fé nasceu no berço rústico do temor, e muitos de nós ainda caminhamos aderindo aos projetos do bem por medo das consequências, por interesse em ganhar algo ou se defender de possíveis problemas, e não propriamente por convicção e entrega irrestrita dos sentimentos. Esse é o retrato das lutas que estão sintetizadas na afirmativa de Jesus de que até João o reino dos céus é tomado por assalto, por violência. Mesmo nós, espíritas, que somos tão bem informados sobre as leis e sua ação em favor do nosso progresso, às vezes sofremos terrivelmente por ter de cumprir a lei, tantas vezes fazendo os outros sofrerem igualmente. Falta-nos, a par do conhecimento de natureza superior, aquele toque de serenidade, oriundo da consciência desperta, para a administração correta dos componentes do destino, sem pressa nem reclamação, sem tédio nem má vontade. Seja no estado de expiação ou mesmo de prova, a paciência é ingrediente de harmonia para a solução mais rápida dos problemas. Essa violência, considerada pelo Mestre e em vigência para todos os que estamos submetidos à lei de justiça, querendo ou não, é que responde pelo alongamento, pela intensificação de nossas dores sobre a terra, pois a adesão que signifique o bem sofrer nos libera para os reinos dos céus. Quando a consciência está desobrigada da culpa, do remorso e das contaminações. Para mais amplitude do que está encerrado nessa sofrida conquista do reino, temos no Evangelho uma sequência muito bela do processo regido pela lei. E o irmão entregará à morte o irmão, e o pai o filho, e os filhos se levantarão contra os pais e os matarão. Não existe paz sem batalha. Não podemos aguardar virtudes sem luta íntima. A humildade nasce de muito esforço pelo autodomínio, pelo flexionamento da cerviz, buscando enxergar o outro com seu direito e empenhando-se em respeitá-lo. Isso é um processo e pede paciência. Dessa forma, a conquista do reino, durante esse período da evolução em que nossa alma se mostra rebelde, irreverente, irrequieta, inconformada, atabalhoada, se dá ainda pela violência, pois temos de nos controlar, de nos converter, e isso caracteriza a grande luta do crescimento espiritual. A lei, nessa fase, se mostra dura, rígida, fechada,
E por isso ela constrange e mata os dispositivos do homem velho, numa espécie de compensação entre forças externas e internas, visando a desativação do gênio, da personalidade, do que é vicioso, do que foge da consciência. Mas não nos iludamos quanto aos que revelam mais serenidade e mais domínio de si mesmos, pois eles também estão em embates profundos na intimidade, com a diferença de que suas lutas são travadas com consciência de causa, o que então sugere o estado de compreensão e harmonia neles. Segundo o texto citado, que se encontra em Mateus 10, 21, primeiramente entrega-se à morte, ou seja, alguém chega ao indivíduo com problemas, que se apresenta inadaptado e oferece uma solução, que aos olhos dele faz sentido. Nessa hora, todas as razões e motivos que o induziam ao estado de perturbação começam a ser erradicados. Pode ser um livro renovador, pode ser uma conversa esclarecedora, consoladora, pode ser uma atitude de amizade, de perdão, de ternura. Então, entregar a morte representa aquele em que ocorre a assimilação de um conteúdo novo, de natureza positiva, promotora, libertadora. E depois disso vem a morte, que se dá com o pai o entregando, mas é o filho quem vai matar, com a paciência necessária. Não mata por eliminação, mas por um processo de desativação. O pai, nesse caso, representa o homem velho, tudo aquilo que há milênios constituía a nossa forma de ser, de sentir, de fazer as coisas. O filho, que tem o poder de matar, de desativar o velho, é a renovação, o filho do homem. Então, o Evangelho, conhecido e meditado, opera a entrega à morte e a adoção gradativa das lições de Jesus no coração faz nascer o Filho do homem, o qual poderá, dessa forma, desarticular o velho em nós, pois significa iluminação, sublimação, superação no rumo da consciência cósmica. Esse é o processo de sair do jugo da lei, que atua de fora para dentro, enquanto a mensagem do Cristo é espírito e vida, de dentro para fora. Como é que pode o senhor Honório ter tanta lucidez para escrever para a gente isso, né? O Honório é fabuloso, né, Honório? Eu não teria condição nenhuma de ter esse raciocínio, desenvolver essa ideia dessa forma que ele trouxe. Sozinha não seria capaz. E quando ele vai falando no início da revolta, que às vezes a gente tem, e tem mesmo, né? É a nossa luta Mesmo interna. sabendo qual é o caminho, essa luta interna é muito presente ainda, né? É a nossa luta interna. E é a lei do progresso, É a lei do né? É a evolução. É a evolução chegando até nós, com a paciência necessária, porque paciência, perseverança, né? A paciência e a perseverança, mas quem nunca um dia fala assim, quero descer do trenzinho, já cansei. Hoje eu estou daí, tem os amigos de grupo, a gente está conversando, lendo essas mensagens, né? Que vêm para nos inspirar, e nos colocar e manter no caminho reto, né? Perseverando, sem desanimar, né? Com esperança de construir esse novo homem do jeito que a gente acredita, que Cristo ensinou para a gente. Vamos perseverar. vamos perseverar. Algum comentário, gente?
É um versículo um pouco difícil, né? Eu fiquei pensando aqui também, né? É preciso, né, porque quando a gente realmente entra em contato, né, com o Evangelho, ou melhor, quando o Evangelho realmente nos toca fundo ao coração e nos impele a uma transformação verdadeira, né? Isso eu falo vendo os grandes exemplos, né, que nós temos aí no Evangelho, né, que nos mostram, né, essa transformação. É preciso que haja uma ruptura com os laços de parentesco e afeto, e é uma espécie de morte, né? Vamos dizer assim, né? É preciso que você faça essa ruptura, e porque o Evangelho está acima de qualquer laço de parentesco ou de afeto, né? E isso não é fácil, né? É realmente colocar, né? Por exemplo, Paulo, né? O próprio Paulo, ele rompeu com sua família, né? Ele não, a família não o compreendeu de forma alguma e ele teve que matar aquele sentimento ali com relação ao pai dele e seguir em frente naquela verdade que ele tinha encontrado, né? Que era, ele sabia que aquilo era maior do que tudo, né? Então, eu fiquei pensando nesse aspecto também desse matar, dessa morte, né? Através dessa ruptura que é necessária, né? Muitas vezes o testemunho convida a se sobrepor, né? O amor ao filho, o amor ao companheiro, ao cônjuge, o amor aos parentes, né? Consanguíneos, você ter uma firmeza na fé, na constância daquilo que você faz, né? É uma renúncia forte, né? Isso que eu ia falar, estava pensando na questão da renúncia. Resignação. E também com muita serenidade. Porque o despertar de consciência traz essa serenidade íntima, que é algo que brota aqui dentro da gente, né? Essa serenidade de que é esse o caminho que você escolheu e que você tem certeza que é o caminho correto. E a aceitação do outro, da forma que ele é, no momento que ele está, né? No caso do Paulo, né, que você citou, Zé, ele podia fazer uma escolha, né, quando ele está diante do pai, e o pai fala, deixa isso, né, você está louco, né? Ele fez uma opção entre a matéria e o espírito ali, né? Ele realmente, como você falou, ele viu o que seria mais importante para ele, né? E ele optou pelo Cristo, né? Optou pelas questões espirituais e não pelas questões materiais. Ele podia continuar no pai, confortável, com título, com dinheiro, né? Mas não, a opção dele foi uma das mais fortes que a gente conhece, né? Porque o caminho, né, do conforto, né, não, deixa como é que está. A porta larga, né? A porta larga. Essa decisão não é fácil, né? A gente sabe que não. Então, é isso aí. E a gente não pode ter ilusão, né, gente? Por mais, nós somos apoiados, nós somos amparados, nós somos ajudados em todos os sentidos, com instrução, com tudo. Mas o testemunho individual, todos nós teremos que dar um dia em algum momento. E perseguições, elas existem. Com certeza elas existem. E a gente tem que se fortalecer
para que não se deixe abalar pelos primeiros golpes, né? Então, a gente tem que ter clareza. Por isso que o estudo é tão importante, porque ele vai abrir na nossa mente e sedimentando os conhecimentos que a gente tem, né? De formas que a gente vai ficando mais forte, né? Que nem aquela coisa do, do bambu, né? Ele dobra o vento, mas não quebra. É isso aí. Muito bom, gente. Muito bom mesmo. Mas No, alguma coisa? Fala, Neto. nos versículos anteriores, fala que eles não se preocupem com o que deverão falar, né? Porque será o Pai que falará por eles, né? Aí, de um modo, claro que não é Deus diretamente falando por eles, mas é a mensagem de Deus que, de algum modo, eles receberão e transmitirão isso a quem eles encontrarem pelo caminho. E aí, vai chegar um momento em que o filho vai se sobrepor ao pai porque ele vai ter uma compreensão maior daquela mensagem que está vindo, porque é uma palavra de vida eterna, né? E aí o pai ele ainda pode estar reticente, o orgulho ainda pode falar mais alto do que isso, e ele não queira aceitar aquilo que o filho está propondo, né? Então, e aí o filho vai ajudar ao pai, né, ou o pai ajudar o filho, dependendo da condição de compreensão de cada um, a matar dentro de si esse orgulho as nossas mazelas morais de um modo geral, né? E aí, à medida que isso vai acontecendo, essas mortes, né, internas, elas vão acontecendo. E aí vai ter a morte do pai, vai ter a morte do filho, o irmão pregando o irmão, e, assim, e as palavras, como são palavras eternas, elas se sobreporão, irão se sobrepor a todas as demais, em um tempo maior ou em um tempo menor, né? Então, não vai resistir pai, não vai resistir irmão, não vai resistir filho, todos nós sucumbiremos perante essa mensagem, sucumbiremos no sentido de que nós vamos ter que nos se desfazer de nós mesmos, a nossa morte do orgulho, e a gente vai ter que se desfazer, porque em um dado momento, essa mensagem ela vai ter que tocar o nosso coração. Né? Essa mensagem, ela em mais ou em menos tempo, ela tocará o nosso coração de tal modo que a gente vai deixar para trás pai, matar, entre aspas, aqui, né? Às vezes, o pai ou o filho ainda persistem no erro e acaba que, de um certo modo, morrendo um pouco dentro de um ou de outro o sentimento que há por ele, porque a intransigência é tão grande ainda e a gente ainda, na nossa imperfeição, a gente ainda não aceita que o outro siga diferente, né? E acaba que matando internamente. Eu digo, não, é meu pai, mas ele quer seguir o caminho dele, lá ele vai, segue o caminho que eu vou seguir aqui o meu, né? Eu acho que pode ser assim como a Lisete, pode ser um pouco de viagem aqui, entendeu? Mas eu acho que também a gente podia pensar desse modo, sabe? De que a palavra que vai ser dita é uma palavra que vem do alto, é uma palavra que vem de uma sabedoria que é eterna. E que um dia todos nós sucumbiremos a ela. Todos nós sucumbiremos, volto a dizer, no sentido de que nós vamos acatá-la, nós vamos tê-la internamente em nós. E aí, aos poucos, essa substituição ela vai ocorrendo no nosso próprio ser. As sombras irão se esvaindo e a luz começa a se sobrepor, né? Não pela força, mas pelo amor, pela verdade, né? Porque a palavra de Deus, a palavra eterna, é uma palavra de verdade.
Muito bom, Neto. Acredito que, pelo que eu entendi, é assim, é no sentido de que chegará o dia em que nós olharemos para todas as pessoas, todos os encarnados e desencarnados, e vamos olhar e ver o irmão, né? Então, meu pai é meu irmão, minha mãe é meu irmão, meu filho é meu irmão. É o sentido do irmão, irmão, todos filhos de um mesmo pai, né? Todos filhos de Deus, né? Então, nesse sentido é que a gente mata o pai, porque ele não é mais meu pai, ele é meu irmão, né? É isso que você, acredito que é isso que você quis dizer. Nós vamos chegar num momento tal que seja isso. Não existe mais a diferença de relações, as relações serão todas de irmão para irmão, né? Chegaremos, acredito que nesse momento. E a grande mudança realmente é a mudança íntima, né? Isso. Porque aí é que vai nivelar a todos nós. Nivelar no sentido de que a gente vai seguir esse caminho na direção do Pai, né? E à medida que essa mudança íntima ocorre, uns ficarão para trás um pouco, né? Outros irão um pouquinho mais à frente, Sim. né? E aí esse momento da comunhão ele ocorrerá, né? Não nas mesmas condições, porque uns chegarão primeiro, outros chegarão depois, mas todos estarão em comunhão, né? Todos estaremos um dia. Um dia. Se assim Deus o quiser, né? Ou permitir, Ele vai permitir, né? Muito bom. Muito bom mesmo. Alguém mais, gente? Soninha, Lisete, Ledinha, Marquinho, Valtinho. Eu vejo assim, a gente estava falando quando a gente começou a estudar essa sequência, né? Que quando Jesus fala para os apóstolos, vocês vão, preguem a palavra, né? Quando ele fala que o Pai fala por eles, na verdade é a inspiração, vocês serão inspirados, vocês não estão sozinhos, tal. E a gente comentou do poder do que seria uma batalha entre o poder espiritual trazido por Jesus e o poder temporal dos homens. E para mim, esse versículo que nós estamos estudando agora, quando ele fala de pai e irmão, ele fala do parentesco temporal, do parentesco encarnado, que é o que mais chama a atenção, quer dizer, o que mais choca é pai matar filho, filho matar pai, irmão matar irmão, né? Mas o que ele está querendo dizer é o seguinte, que o poder, na hora que você se conscientiza do poder do Espírito, das coisas do Espírito, e você começa a ser um disseminador dessas coisas, tudo isso, mesmo esse parentesco mais próximo que a gente preza, deixa de ter força, né, para entendimento. Porque quem não está preparado ou que se sente ameaçado por esse ensinamento vai reagir, não importa a condição em que esteja. Então, eu acho que é uma forma, eu não sei, é assim que eu vejo. Eu tenho uma dificuldade muito grande de entender o que o Honório está falando aí do homem velho e do homem novo, né? Do pai ser o homem velho, do filho ser o homem novo. Eu tenho um pouco de dificuldade, embora eu reconheça que essa luta, ela não se trava só de espírito para espírito, mas ela é travada também pelo próprio espírito consigo mesmo. Isso eu consigo ver, né? Porque tem muita coisa que a gente vai aprendendo e que obriga a gente, são puxões de orelha. A gente, quando lê as lições do Emmanuel, por exemplo, né? A gente fala, cada linha é uma cacetada. Por quê?
Porque a gente se choca com a gente mesmo, fala, faz todo sentido o que está sendo trazido para mim, o que eu estou estudando, mas também me mostra que eu não estou fazendo aquilo que está sendo dito aqui, e que para mim faz lógica. Então, essa luta eu consigo perceber no versículo, né? Mas a história do pai e do filho, eu acho que Jesus usou, se a tradução é essa mesmo que nós estamos lendo aqui, né? Porque a gente sabe que quando traduz o evangelho para o português, a coisa complica. E o português é uma língua muito rica, mas ela é muito distante, né? Do grego, ela é muito distante do aramaico, não é? Então, se essa é a tradução, eu consigo enxergar essa coisa. Veja, seja quem for, não importa, pai, filho, porque isso é condição terrena, isso não é necessariamente condição espiritual, né? E se você leva dentro, você falou da família, olha, imagine, eu fico imaginando, por exemplo, dentro da família, de uma família de judeus, né? Tementes à Torá, com todas aquelas regras, alguém do tipo de Jesus chegar ali. Começa a desmontar o castelo. E aquilo é tomado por agressão, né? A gente tem aquela passagem, não tem a passagem lá da cura do paralítico lá, que ele entra pelo telhado e Jesus cura, e aí os que estavam assistindo, inclusive os fariseus, e tinha lá gente que estudava a lei e tal, acha que Jesus é uma heresia quando Jesus diz que ele tinha curado o paralítico. Por quê? Porque aquilo agredia os conceitos da época, né? E eles precisavam alguma coisa para perseguir Jesus. Jesus foi perseguido, Jesus foi traído pelos apóstolos. Pedro negou Jesus, Judas entregou Jesus. Quer dizer, não é essa relação terrena, para concluir, né? Não é essa relação terrena que vai impedir que, se eu estiver, as perseguições, que é o que nós estamos estudando, não vai impedir, né, de você ser perseguido se você está praticando algo que é contrário ou agride ou ameaça os interesses terrenos. Muito bom, Walter. Você pediu para falar, eu falei. Ah, mas que ótimo, que ótimo que você falou. Eu entendo, o que eu não entendi que você falou é assim, para mim, o homem velho, ele relaciona o homem velho com o pai, com a geração anterior, com a encarnação anterior, né? Com a existência que gerou essa condição que eu tenho hoje, de espírito, né? A minha vivência anterior, né? É isso que eu entendo pelo homem velho. Então, eu mato o homem velho no sentido que eu destruo dentro de mim, aquelas convicções que eu tinha há uma encarnação, 2 encarnações atrás, por conta de ter assimilado um ensino diferente. É assim que eu entendo essa questão aí do homem velho que você falou aí. Veja, Val, eu não estou contestando o que está sendo trazido aqui, não. Isso é uma deficiência minha. Eu não estou conseguindo enxergar. Eu enxerguei algumas coisas que o Honório traz aqui, entendeu? Mas essa questão do pai e do filho, do homem velho, do homem novo, eu não consegui enxergar, mas isso é uma deficiência minha. Então, o homem velho significa aquele homem que acreditava em outras coisas que hoje eu não acredito. É isso que é o homem velho, né? Mas então, Val, esse homem velho, nessa mesma reencarnação eu tive, porque Sim. eu era acostumada a um tipo de dogma e eu, dentro da família, fui a única ovelha negra, né? Então, assim, tudo que vocês falaram, eu fiquei também me imaginando no momento que eu saí daquele dogma
e vim para a doutrina espírita, eu tinha olhares irônicos, eu tinha, assim, conceito de louca, né? Onde já se viu aquele desprezo, e era família. Mas eu matei o homem velho em mim naquele dogma, Exato. e eu adquiri o homem novo com a doutrina espírita, né? Mas dentro de outras casas, eu fico imaginando as famílias extremamente evangélicas e de repente nasce um lá que vai ser espírita, né? Também. É complicada essa luta. E realmente tem que ter muita paciência para um dia isso ser aceito, né? Quem sabe no mundo de regeneração estarão todos tranquilos em relação a isso, e essa luta não vai existir mais, né? Vai estar tudo já adquirido. É o sonho da gente também, né? O desejo. Ouvindo você falar, Nilceia, me ocorre uma coisa, né? Essa mudança de homem velho para homem novo, ela ocorre todo dia. Todo dia. Né? Ela não é um momento de interrupção em que o passado é o passado, o presente e o futuro é outra coisa. Não. É uma Cada ruptura. vez, né, cada vez que a gente conquista uma virtude, cada vez que a gente supera uma deficiência, a gente passa a ser naquilo, a gente deixa o homem velho e passa a ser um homem novo. Então, a gente está se transformando no homem novo em todos os momentos, né? Também. É o bom combate que Paulo fala, né? É o bom combate. A gente está sempre em luta interna para destruir aquilo que a gente sabe que já que já não é tão correto, né? Que não é tão aceitável dentro dos nossos princípios, mas que a gente ainda persiste em fazer tantas coisas. Olha que a frase do Honório, tão discreta. Adoção gradativa das lições de Jesus. É devagarinho. Exatamente. Devagarinho. Mas põe devagarinho nisso. É por isso que tem que existir a paciência divina que existe. A paciência e a persistência, né? Não se deixar bater, não se deixar revoltar. A gente pode prosseguir? Tem mais um texto aqui, que é nos mesmos pratos, né? Ele vai falar exatamente da questão que nos mesmos pratos, assim, quem comia junto na época era porque você tinha muita intimidade com a pessoa, né? Ou era muito amigo seu, ou você respeitava muito, ou era da tua família mesmo, né? Não existia McDonald's que você chega lá e come com Deus e todo mundo, né? Não existia isso. A refeição era uma coisa que era um momento íntimo, né? Então, o que mete comigo a mão no prato, esse há de me trair. Ele está se referindo a Judas aqui, né? Na Santa Ceia, esse versículo aqui, né? Mas então, aqui a gente pode fazer a referência à nossa família, que são as pessoas que metem comigo a mão no prato, que não tinha talher também na época, todo mundo punha a mãozinha no mesmo prato ali no meio da mesa, né? Comia com a mãozinha ali, um pratão com um monte de coisa ali, carne, legumes, sei lá, todas as coisas que eles comiam lá, e cada um pegava um tantinho ali com a mão e comia. Então, era um momento de bastante intimidade. Vamos ler, para ver o que ele fala aí, vai. Você quer que eu continue? Pode ser, vai lá. Toda ocorrência na missão de Jesus reveste-se de profunda expressão simbólica. Dificilmente o ataque de estranhos poderia provocar o calvário doloroso. Os juízes do Sinédrio, pessoalmente, não se achavam habilitados a movimentar o sinistro assunto, nem os acusadores gratuitos do mestre poderiam por si mesmos efetuar o processo infamante. Reclamava-se alguém que fraquejasse e traísse a si mesmo. A ingratidão não é planta de campo contrário. O infrator mais temível em todas as boas obras
é sempre o amigo transviado, o companheiro leviano e o irmão indiferente. Não obstante o respeito que devemos à ajuda redimido, convém recordar a lição em favor do serviço de vigilância, não somente para os discípulos em aprendizado, a fim de que não fracassem, como também para os discípulos em testemunho, para que exemplifiquem com o Senhor, compreendendo, agindo e perdoando. Nas linhas do trabalho cristão, não é demais aguardar grandes lutas e grandes provas, considerando-se, porém, que as maiores angústias não procederão de círculos adversos, mas justamente da esfera mais íntima, quando a inquietação e a revolta, a leviandade e a imprevidência penetram no coração daqueles que mais amamos. De modo geral, a calúnia e o erro, a defecção e o fel não partem de nossos opositores declarados, mas sim daqueles que se alimentam conosco nos mesmos pratos da vida. Conserve-se cada discípulo plenamente informado com respeito à semelhante verdade, a fim de que saibamos imitar o Senhor nos grandes dias. E A traulitada vem sempre de quem você menos espera. isso. E é sempre mais dolorosa, né? É a que mais sacode a gente, né? É o grande, a sacudidela vem sempre de quem você menos espera. O impacto, porque o impacto é muito forte. Com certeza. É aquele teste, vamos ver a sua firmeza? Como o Walter falou, né? Um pouco atrás aí, ele foi traído pelo Judas, traído entre aspas, né? Por Judas. Judas esperava outra coisa, né? Simão Pedro o negou, os outros discípulos fugiram, né? Ninguém ficou com ele. Só João, né? João ficou lá com Maria de Magdala. Val, Oi, querido. se era costume do judeu colocar um prato e todos pegarem, como você falou, eu entendi isso, né? Todos comiam juntos. Todos os apóstolos puseram a mão no prato com Jesus. Sim. Então, ele não estava se referindo só a Judas, porque todos debandaram. Na verdade, sim, né? Mas é que ele fala aqui, o que mete comigo a mão no prato, esse me há de trair. Então, mas todos punham a mão no prato. Não é? Todos punham. Sim, Será que ele não... Sei, não foi só Judas que colocou a mão ali para comer, todos eles comeram juntos. Sim. Garanto que eu fico olhando quem tinha pego comida, que eu fico imaginando a cena, né? Quem pôs a mão primeiro, quem foi depois, eu pus agora, será que sou eu, né? Porque se todos colocam a mão, qual foi ali o entendimento, então, que Jesus quis passar? Não foi só para Judas. Não, eu acho que é a intimidade, né? Quer dizer, é a proximidade, porque o comer no mesmo prato é o que a avó falou, era um símbolo de proximidade, de intimidade. Né? E quando a gente fala da traição por aquele que come no mesmo prato, é exatamente o que a gente estava falando até agora. Quer dizer, a pancada ela vem de quem você menos espera. Ah, tá. Agora entendi. Foi isso que eu entendi, pelo menos. Sim, com certeza. É essa a mensagem, né? Porque não só o Judas o traiu, na verdade, se a gente for pensar assim, como o Walter comentou, né? O Simão Pedro também negou 3 vezes, os outros também sumiram, né? Então, de alguma forma, houve uma traição sobre outros aspectos, mas, de alguma forma, houve também o que se pode pensar em traição dos outros também, né? De maneiras diferentes, de formas diferentes, mas aconteceu, né?
Zezé, você queria falar alguma coisa? Eu estava aqui pensando o seguinte, eu acho que essa passagem aí, né, essa reflexão tem a ver com aquela coisa do que santo de casa não faz milagre, né? Porque a gente sempre acha que, por exemplo, né, os irmãos de Jesus, a família de Jesus, né? A intimidade cria uma. Porque a pessoa é um ser humano, né? Que come, que se cansa, que fica um pé inchado, que vai ao banheiro, etc. E tal. Então, você não valoriza. Por exemplo, quem convive com médium, né? Médiums de missionários, por exemplo, tem que ter uma firmeza muito grande, porque vai usufruir da intimidade da pessoa e vai ver o lado humano da pessoa. Né? Então, é preciso que você entenda que todos nós temos, e então é preciso valorizar o aspecto missionário do trabalho que aquela pessoa exerce, né? Porque senão pode cair nesse engano de desvalorizar a pessoa. Ah, mas fulano fala isso, fez isso, fez aquilo, entendeu? É assim que agem conosco, nós agimos com aqueles que são mais próximos de nós, porque a gente usufrui de uma intimidade que nos mostra um lado que, vamos dizer assim, os outros em geral não veem. E a gente começa a pôr numa balança errada e desvalorizar o trabalho que a pessoa exerce, a influência que a pessoa exerce. Por quê? Vamos pensar. Se, vamos supor, eu tenho meu marido tal, e eu começo a falar mal dele. Né? Não, porque fulano não é assim, é assado, não sei o quê. Quem não olhar de fora vai falar, nossa, deve ser mesmo, né? Se a pessoa vive intimamente com aquela pessoa, então não vai estar falando mal porque deve ser uma porcaria, né? É, mas é bem isso, né? Que a gente faz. Então é preciso ter muito cuidado com aquilo que a gente verbaliza, com aquilo que a gente sente, observando a valorização do lado bom da pessoa. E no caso de Jesus, né? A grande missão que ele tinha, porque não tinha olhos de ver, né? Aqueles que estavam ao seu redor. E é na intimidade que, às vezes, a gente se perde. Eu relaciono isso muito com o trabalho com missionários, com médiums, né? Chico sofreu muito isso. E Pedro lá, o Chico também, né? Sofreu muito. Pessoas que chegaram a usufruir de sua intimidade, de repente, sai falando coisas, vamos dizer assim, deturpando certas coisas, né, contrárias a ele. No entanto, a gente olha um maravilhoso missionário, né, um dos maiores dos últimos tempos. Então, quer dizer, tudo isso aí faz a gente refletir muito, né, nessa questão, né, do santo de casa que não faz milagre, né? É só o do vizinho que faz. Tem uma passagem do Evangelho que eu não vou lembrar agora qual que é, vou achar e depois eu falo. Que o próprio Cristo fala, né, que ele foi visitar a cidade onde ele foi criado, e ele é desacreditado ali, né? E eu não lembro onde é que está isso, gente. Não é em João? Hã? Acho que é em João, né, João, Não. que relata isso. Deixa eu ver se eu acho aqui. Que ele fala, né, que não tem profeta na... Depois eu vou achar. Pois eu acho, gente. E aí, mais algum comentário aí ou a gente prossegue?
E só mais um pedacinho desse versículo, que é a questão do abandonar pai e mãe, né? Eu peguei a Kardecpédia isso aqui, que são só citações, né, e um trechinho do Evangelho. Aquele que houver deixado pelo meu nome sua casa e seus irmãos ou suas irmãs, ou seu pai, ou sua mãe, ou sua mulher, ou seus filhos, ou suas terras, receberá o cêntuplo de tudo isso e terá por herança a vida eterna. Está em Mateus. Depois em Lucas, então disse-lhe Pedro, quanto a nós, vês que tudo deixamos e te seguimos. Jesus respondeu, digo-vos em verdade que ninguém deixará pelo reino de Deus sua casa, ou seu pai, ou sua mãe, os seus filhos, seu irmão, sua mãe, seus filhos, e não receberá já nesse mundo muito mais e no século vindouro a vida eterna. Então, sem discutir as palavras, deve-se aqui procurar o pensamento, que era evidentemente esse. Os interesses da vida futura prevalecem sobre todos os interesses e todas as considerações humanas, porque esse pensamento está de acordo com a substância da doutrina de Jesus, ao passo que a ideia de uma renunciação à família seria a negação dessa doutrina. Isso aqui é o que a gente já comentou, né? Nós já comentamos sobre isso aqui. Aí depois vem outro versículo. Eu acho que por hoje a gente fica aqui, né? Por hoje a gente fica por aqui. Mas vocês querem fazer mais algum comentário, gente? Mais alguma coisinha? A questão da intimidade é outra vez a avaliação terrena, É, né? Aquele que eu entendo que é meu íntimo, pode na história de evolução e da necessidade dos reencontros, das reencarnações sob o mesmo teto ou de proximidade, pode ser um grande adversário. Né? Então, aquela ilusão, o que ele fala aí no texto, a ilusão da intimidade. Né? Quer dizer, às vezes, eu estou achando que eu estou lidando com pessoas íntimas, né? De acordo com que avaliação, com a avaliação que eu estou fazendo no momento, nessa reencarnação, etc. Mas pode ser que pela história eu esteja lidando com um grande adversário, né? Então, quer dizer, se a gente pensar um pouquinho nesse aspecto, fica talvez até mais fácil de entender, né? Que às vezes as grandes pancadas vêm daquele que eu pretensamente acho que é íntimo, mas que está pela história da evolução, está reagindo de alguma maneira, procurando um reajuste. me lembro de um texto do Emmanuel que ele fala sobre a, a decepção. Quando você se decepciona com uma pessoa, né? O errado é você mesmo, não é a pessoa que errou. É você que fez uma ideia daquela pessoa que não era real, né? Você que imaginou aquilo. Criou expectativa. Então, a pessoa não está errada, ela é o que ela é. A gente que esperou. Desilusão é o encontro com a verdade. Então, as nossas ilusões aqui de paixões, de vícios, também a gente vai encontrar com a verdade, como você falou aí, né? Chegar numa desilusão no sentido de ver o quanto a gente estava enganado, né? O quanto a gente estava iludido, né? Conosco mesmo, né? Conosco mesmo. E aí? Tudo bem por hoje? Mais alguma coisa? Tudo bem? Quem gostaria de fazer a prece final para a gente? Será que a gente pode pedir para aquela que ficou mais quietinha? Será? Será que ela está acordada ainda? Hein? Acho que ela não está acordada. Ah, não, está acordada.
Tá muda, querida, tá muda. Você tá muda. Seu microfone está desligado, Soninha. Eu falei que sempre que eu fico quietinha, você quer que eu faça a oração final. Porque eu adoro ver Mas tudo você. bem. Vamos lá. Então, se você não quiser fazer a oração final, você, por favor, fale bastante. Não, mas tudo bem, vamos lá. Ou então faça a inicial, né? Outra faça inicial. Verdade. Boa ideia. Mas vamos lá. Querido Pai Celestial, querido Mestre Jesus, agradecemos mais uma vez por essa oportunidade bendita de estarmos aqui, podendo fazer essas reflexões, esses estudos, podendo compreender um pouco mais os caminhos, os ensinos de Jesus, através de seus ensinamentos, suas falas, que muitas vezes dão tantas oportunidades de aprendizado, de interpretação. E essa é a beleza do estudo, que faz com que possamos enxergar possibilidades tão diferentes dentro de um mesmo trecho, de um mesmo ensinamento. Agradecemos muito por essa oportunidade bendita e que possamos agora ter o nosso sono tranquilo e cientes de que estivemos aqui junto de amigos queridos, aqueles que a gente viu e aqueles todos que a gente não está vendo, mas que tanto nos ajudam nesse processo de reflexão e de aprendizado. Agradecemos mais uma vez, que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Muito bom, pessoal. Então, muito obrigado, né, para todo mundo. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite. Boa semana, tchau. Boa semana. Tchau, boa semana.